Muito antes do Doutor Estranho ser um personagem cinematograficamente viável e estar aí envolvido em multiversos da loucura, ele era talvez o personagem desconhecido mais fácil de se estabelecer histórias fora do padrão que havia na Marvel. O Doutor Estranho era usado para te contar aquele tipo de história que, peraí, isso aqui não encaixa em praticamente nada, ou a gente precisa de repente com um personagem que apareça aqui nos Vingadores e que tenha um acesso que seja possível chegar aos grandes seres mitológicos de Asgard, do mesmo jeito que ele vá de repente ter uma aventura que apareça uns seres que sejam difíceis de matar simplesmente porque são difíceis de matar. O Doutor Estranho era exatamente esse as na manga. Tem certas histórias dele que são muito boas, tem uma fase muito interessante do início da fase do Roger Stern, inclusive a fase também quando o Dítico desenhava e que fazia todas aquelas mirabolantes cenas completamente fora da realidade. Ele era exatamente esse personagem que você tinha como tal uma cartada. Se você tinha algo que você não conseguisse explicar, era fácil. Magia, feitiçaria, opa, Doutor Estranho está aqui para você. Isso, na verdade, levou o personagem a certas circunstâncias e a certas histórias, no mínimo curiosas. E uma dessas, a Panini lançou agora um encadernado em capa dura, bonitinho, chamado Doutor Estranho versus Drácula. O Drácula da Marvel, ele foi criado pelo Marv Wolfman e chegou a sair aqui naquela coleção histórica Marvel que quase chegou perto de finalizar a saga, eu acho que com mais uma última fornada de 4 edições, que era mais ou menos o padrão que as edições do Drácula estavam fazendo, mas mais uma fornada dessa finalizaria a saga, que inclusive se encontra inédita no Brasil até hoje. A Abril tinha começado a publicar o Drácula depois que a Block parou de publicar, logo no início, quando o Heróis da TV1 começou, também começou o Terror de Drácula número 1, e de repente aquela história com aquele personagem não tão heróico acabou fazendo a Abril largar a publicação pelo número 12, deixando a história incompleta. Os últimos números, do número 70 e alguma coisa até o número 80 americano, que fecharia a saga, eles foram simplesmente esquecidos, inéditos, e com a mudança do posicionamento editorial da Panini, ele também acabou não saindo aqui, ou seja, esse material ainda carece de uma publicação. Mas de qualquer forma, essa história aqui com o Drácula é basicamente um final depois do final da série dele. Nessa edição aqui, na verdade, você tem logo no início o encontro inicial do Doutor Estranho e Drácula, que saiu ainda na época que as histórias do Drácula saíam, e essas duas primeiras histórias elas estão naquele material da coleção histórica Panini. Então, na verdade, você tem aqui uma repetição de material, que é o primeiro encontro do Drácula em que o Doutor Estranho enfrenta o Senhor dos Vampiros para poder salvar a pós-vida de seu servo criado, o amigo Wong. O relacionamento dele sempre foi muito mal posicionado, e uma das coisas que eu achei muito interessante no filme foi estabelecer uma dinâmica bem interessante nesses dois personagens. Então, na verdade, você tem aqui essas duas primeiras histórias em que tem, na verdade, alguns posicionamentos que você não teria terminado aqui, porque você só veria isso no andamento das histórias de cada um. Depois você tem exatamente a fase que veio posterior ao final da revista do Drácula, que digamos que é o epílogo do epílogo, né? Uma história em que o Doutor Estranho percebe, algumas coisas levam a ele a perceber que o Drácula está vivo, que o Drácula é uma ameaça, e ele junta um grupo de personagens, digamos, no mínimo curioso, para poder acabar com a ameaça dos vampiros. O texto dessas histórias que é do Roger Stern, na fase já um pouco mais à frente, e você vê alguns personagens conhecidos como a Feiticeira Escarlate, também está nesse filme do Multiverso da Loucura, a Capitã Marvel da época, que depois foi chamada de Photon, e o Blade, ainda no tempo que o Blade era visualmente diferente desse personagem que a gente tem o conhecimento ou a percepção agora, depois que ele foi modificado. Você vê um Blade diferente com seu óculos verde e suas facas de madeira afiadas. Certas coisas de repente não envelheceram tão bem assim. Mas de qualquer forma é uma história muito interessante, ela é uma história em que determina como se fosse um embate final entre esses dois personagens, que a gente sabe que nos quadrinhos nada é tão final assim, então a gente sabe que o Drácula voltará e voltou algumas vezes lá pra frente. Mas é um material clássico, é um material interessante. Eu, como sempre, questiono por que esse material saiu necessariamente em capa dura, e espero que a Panini publique o resto das histórias do final da revista do Drácula em algum dia, porque pelo menos eu torço, deixo os dedos cruzados para isso. Mas é um material bem interessante, se você tiver a oportunidade de repente ler. É aquela diversão com aquele sabor antigo e que as coisas até não têm muita lógica, mas no quadrinho elas não precisam ter essa lógica toda para serem divertidos. É um material que eu acho extremamente interessante de qualquer forma. Esse foi o Review Quadrilatos. Se você gostou, nos acompanhe. Até a próxima.